Thalita, bom dia. Bom dia. Vitória, bom dia. Bom dia, professora. Vamos lá para a aula? Fazer compartilhamento de tela com vocês. Eu vou só tirar uma foto. Para registrar aqui quem está assistindo lá. Pronto. Vocês viram lá, a Juliana mandou. Nós vamos ter prova semana que vem, viu? Conteúdo da prova: carga elétrica, campo elétrico, lei de Coulomb, tudo que a gente viu até agora, tá bom? Viu? Então vamos lá? Vamos a um exemplo de exercício. Aqui a gente está estudando campo elétrico, né? E aí na aula anterior a gente viu o exemplo 1. Então, quando tem um campo elétrico, ele só é formado devido à carga elétrica. A carga elétrica forma o campo elétrico. Dentro do campo elétrico, a gente tem duas forças de atuação, que uma é a força do campo elétrico, que é dada em vetor, e outra que é a força, que também é um vetor, tá? Então, se a gente tem uma carga elétrica positiva, o sentido do vetor da força e do campo elétrico é o mesmo. Se ela for negativa, menor que zero, na verdade, o sentido da força do campo elétrico, do vetor do campo elétrico e da força é sentido contrário. Então, vamos lá. A fórmula para a gente calcular é E de campo elétrico é igual a força dividido pela carga. Lembrando que a carga a gente calcula em Coulomb e a força calculamos em Newton. Então, vamos ao exemplo. Devido ao campo elétrico gerado por uma carga Q, a carga Q é igual a mais 2 vezes 10 a menos 5 Coulomb, fica submetida à força elétrica F, igual a 4 vezes 10 a menos 2 Newton. Determine o valor desse campo elétrico. É fácil, só aplicar a fórmula, tá? Então, aí a gente tem campo elétrico vai ser igual a F, que é a força, vezes o Q, viu? E aí, vamos lá. Acho que alguém entrou na aula errada. A gente tem a força, é 4 vezes 10 a menos 2. Newton, não precisa converter nada, já tá no que precisa calcular. E nós temos a carga, que é 2 vezes 10 a menos 5. Então, gente, 4 dividido por 2 é 2. Na divisão, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Então, ó, esse menos 5 vai subir positivo. Então, vou ter 5 menos 2. 5 menos 2 é 3. Então, vou ter 2 vezes 10 elevado a 3 Newton por Coulomb, tá? Dividido por Coulomb. Dúvida? É fácil, não é? Se quiser que repete de novo, viu, Vitória e Thalita? É só falar.
Então, aqui a gente tem as linhas de força, são as que vão representar, né, de uma representação geométrica. Elas vão indicar a presença de campo elétrico, tá? Então, a presença deles é representada por essas linhas que se tangenciam aos vetores do campo elétrico. Então, elas são resultantes de cada ponto e elas nunca vão se cruzar, tá? Então, aqui está o exemplo, tá? Então, aqui as linhas de força, elas podem ser geradas por cargas positivas, então elas têm força divergentes, e por cargas negativas, elas vão ter linhas de forças convergentes, tá? Convergentes. Então, essa é a diferença. Aqui, ó, mais uma representação de linhas de força. Então, gente, ó, o campo elétrico, ele é sempre tangente a essas linhas de força. Então, aqui, ó, campo elétrico, são tangentes, ó, campo elétrico saindo aqui, outro aqui, tá? Então, o número de linhas de força por unidade de volume representa qualitativamente qual é a intensidade do vetor do campo elétrico, tá? Então, para isso é importante a gente saber. Aí a gente tem o campo elétrico que é uniforme, que é quando o vetor do campo elétrico é o mesmo em todos os pontos. Então, as linhas de força nesse campo elétrico uniforme serão retas e paralelas, igualmente espaçadas e no mesmo sentido, como no exemplo aqui, ó. Tá? O campo elétrico de carga pontual. O vetor, nesse caso, do campo elétrico, ele tem um ponto P. Esse ponto está situado a uma distância da carga, que é a distância D. A intensidade desse vetor do campo elétrico vai depender do meio onde a carga está, tá? Então, no caso de um campo elétrico pontual porque ele tem um ponto P, tá? Situado a uma distância. Então, aqui está a carga elétrica, aqui está o ponto e aqui a distância. Para a gente calcular a força de um campo elétrico, a força de um vetor de um campo elétrico pontual, a gente vai utilizar essa fórmula. Campo elétrico é igual a K vezes o módulo da carga dividido pela distância ao quadrado, tá? K é uma constante, tá bom? Então, ó, se Q for positivo, o vetor do campo elétrico é de afastamento. Mas se a carga for negativa, o vetor do campo elétrico é de aproximação, como aqui no exemplo, tá? Como eu disse para vocês, o K é uma constante, então ele vale 9 vezes 10 elevado a 9 newton metros quadrados dividido por coulomb ao quadrado, tá? Então, vamos ao exemplo. Considere uma carga Q fixa de menos 5 vezes 10 a menos 6 coulomb no vácuo, onde Q, que é a nossa constante, é igual a 9 vezes 10 elevado a 9 newton metros quadrados dividido por coulomb ao quadrado. A. Determine o campo elétrico criado por essa carga no ponto A, localizado a 20 centímetros da carga. Então, eu tenho uma distância de 20 centímetros. E B, determina a força elétrica que atua sobre a carga. E eu tenho a carga que é igual a 4 vezes 10 a menos 6 coulomb, colocada no ponto A. Vocês estão ouvindo bem ou está travando um pouco? Eu estou ouvindo bem, professor. Ah, ótimo. Então, vamos ao exemplo. A alternativa A está pedindo para a gente determinar o campo elétrico que é criado com esse ponto A, que tem uma distância de 20 centímetros. Então, lembrando da fórmula, ó,
que é a constante, que é 9 vezes 10 elevado a 9, vezes a minha carga. A minha carga é 5 vezes 10 elevado a 6, tá? Olha lá, ó. A carga é menos 5 vezes 10 elevado a menos 6, tá bom? Então, aí eu tenho a minha carga e a distância, que é 2 vezes 10 elevado a menos 1 ao quadrado. Tá? Tem que transformar para metro, tá? Centímetro para metro. Então, eu vou ter 9 vezes 5, 45. Na multiplicação, conservo a base e somos expoentes, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, 9 menos 6, 3, dividido por 4 vezes 10 elevado a menos 2. Por quê? 2 vezes 10 a menos 1 ao quadrado, tá? Então, eu vou ter 4, multiplica 1 por esse, ó. Nesse caso aqui, quando eu tenho uma multiplicação dessa, eu multiplico o expoente de dentro pelo de fora. Vai ficar menos 2. Então, 45 dividido por 4 dá 11,25 vezes 10 elevado a 5 newtons dividido por Coulomb. Então, ó, na divisão, conserva a base e subtrai os expoentes, tá? Aí, o menos 2, ele sobe positivo. Então, eu vou ter 3 com mais 2, 10 elevado a 5, tá bom? Agora, vamos ao exemplo B. O exemplo B está pedindo para nós determinar a força elétrica. Então, o campo elétrico a gente determinou e agora a força elétrica. E a minha carga é 4 vezes 10 elevado a menos 6. Desculpa, gente. Acordei tão cedo que tô aqui bocejando. Quem tá passando por isso aí? Tem alguém aí de uma das duas? Tá com sono também? Cansada ainda? Ai, eu tô também, professora. Nossa, desculpa bocejar, mas foi difícil segurar. Então, gente, quando a gente quer descobrir o vetor, que lá a gente estava calculando o campo elétrico, a gente estava descobrindo, né? Agora a gente quer o vetor. É complicado quando a gente está cansado assim, né, Vitória? Mas faz parte. A gente vai usar a mesma fórmula, vai usar agora essa fórmula. Campo elétrico é igual a força dividido pelo módulo da carga. O campo elétrico a gente descobriu, né? 1,125 vezes 10 elevado a 6, que é igual a força, que é o que eu quero saber, vezes dividido pela carga, que é 4 vezes 10 elevado a menos 6. Então, aqui é fácil. O que eu faço? Multiplico cruzado, ó. 1,125 vezes 10 elevado a 6 vezes 4 vezes 10 elevado a menos 6. Então, a minha força vai ser igual a 4,5 newton. Vocês estão vendo que não é complicado? É só realmente prestar bastante atenção. Não é difícil não, tá? Campo elétrico gerado por várias cargas elétricas. Quando eu tenho várias cargas elétricas, Ô, aí... professora, e a senhora vai postar isso aí lá no Classroom, esses exemplos? Vou estudar Ah, para a tá ok, prova, então. tá? Ok. Aí vocês vão até onde a gente for. Vou ver se esse aqui eu já tô terminando. Mais uns 4 slides a gente termina, já tá acabando já. Mas na próxima aula de física, que a gente tem mais uma aula de física, né? Essa semana. Aí eu já vou fazer uns exercícios com vocês, tá? Já fica para estudar também, Tá ok. daqueles que eu faço. Então, quando eu tenho mais de uma carga elétrica, né? Várias cargas elétricas, então eu faço um resultado final do campo elétrico. Então, o campo elétrico total, tá? Vai ser igual à soma de todas as cargas elétricas que eu tenho dentro do resultado final. Então, seria isso aqui. Campo elétrico aqui total, que é esse R aqui, tá? É igual
o campo elétrico gerado por cada carga elétrica que eu tenho. Então, ó, campo elétrico resultante é igual à soma do campo elétrico de cada carga que eu tenho, tá bom? Então, eu tenho uma carga A, uma carga B. Cada carga elétrica gera um campo elétrico e o campo elétrico resultante, ele é a soma do campo elétrico gerado por cada carga elétrica que eu tenho, tá bom? Por isso, campo elétrico de A mais campo elétrico de B é igual ao campo elétrico resultante, tá bom? Então, vamos a um exemplo. Eu gosto desses materiais que eu utilizo porque cada explicação vem acompanhado de um exercício, então fica bom para estudar, né? Determine a intensidade do campo elétrico resultante do ponto P, sabendo que ele foi gerado exclusivamente por duas cargas elétricas da figura. Temos ainda, carga 1 é 6, né? 6 PC mais 2, e a gente tem aqui a nossa constante K, que é 9 vezes 10 elevado a 9. Então, vamos lá. Carga 1, isso aqui, é 6 do ponto da carga C, tá? 2 do ponto da carga 2, tá? Então, carga 2 é igual, carga 1 é igual a 6 do ponto C, que é ponto de Coulomb. Carga 2 é 2 do ponto C de Coulomb, tá? Então, tem aqui o ponto. Essa distância é de 10 centímetros. E a mesma distância também é para a carga 2 do ponto até a carga 2. Então, a gente vai substituir. Então, olha só, presta atenção. Como a gente tem mais de uma carga, a gente primeiro vai ter que calcular o campo elétrico da primeira carga, depois calcular o campo elétrico da segunda carga, para depois, então, a gente calcular o campo elétrico resultante, tá? Então, olha, presta atenção na imagem. Então, eu tenho a carga 1, o campo elétrico dela vetor 1 está bem aqui, vetor da carga elétrica 2 está aqui, sentido oposto, e o vetor resultante está nesse sentido aqui, contrário ao vetor da carga 2, tá? Lembrando, gente, que isso aqui está trocado, tá? Aqui, carga 2 é no sentido, carga 1 é no sentido esquerdo, carga 2 no sentido direito. Aqui ele colocou no desenho invertido. Então, isso aqui é campo elétrico 1, aqui é campo elétrico 2. Mas tudo bem, não vai alterar nada, não. Então, a fórmula para a gente calcular o campo elétrico quando eu tenho mais de uma carga é eu calcular campo elétrico é igual constante vezes. Lembrando, presta atenção. Para mim achar força, tá? Ou campo elétrico relacionado à força, eu vou usar aquela fórmula. Campo elétrico, que é o E, é igual a força dividido pelo módulo da carga. Quando eu tenho um ponto no meio, tá? Quando eu falo que eu tenho um campo elétrico dado por um ponto, como é no exemplo, aí eu vou usar essa fórmula aqui. Campo elétrico é igual a constante K vezes o módulo da carga dividido pela distância ao quadrado. Então, nunca esqueçam disso. Então, vamos por partes. Carga 1 é 9 vezes constante, 9 vezes 10 elevado a 9. Carga 1, 6 vezes 10 elevado a menos 9. E a nossa distância de 10 centímetros, transformando para metros, vai ser 10 elevado a menos 1 elevado ao quadrado. 9 vezes 6 é 54, tá? Presta atenção, Aqui posso cancelar, a minha potência, porque eu tenho 9 e menos 9, tá? Então, anula, por quê? 9, na multiplicação eu não conservo a base e somos expoentes. Nesse caso, 9 com menos 9 é 0. Então, cancela a minha base, tá? Então, vou ter só 54 dividido por 10 elevado a menos 2.
Por quê? Conserva a base e multiplica os dois expoentes. Então, vai ficar menos 2. E aí, ó, 54 dividido por 1, 10 elevado a 2, o que eu faço? Eu subo aqui essa potência, aí eu vou ter 54 vezes 10 elevado a 2 newton dividido por coulomb, tá? Então, aqui é o resultado do vetor da minha primeira carga. Na segunda carga mesma, vou usar a mesma fórmula. Então, ó, constante, campo elétrico 2 é igual a constante vezes o módulo da carga pela distância ao quadrado. 9 vezes 10 elevado a 9 vezes 2 vezes 10 elevado a menos 9, dividido por 10 menos 1 elevado a 2. Transforma, como também a distância é em centímetros, transforma em metros. Então, vai ficar 9 vezes 2 é 18. Aqui também vai anular a minha potência, porque os meus expoentes são iguais, só que um é positivo e outro negativo. Então, vai dar 18 somente, dividido por 10 a menos 2. E aí, eu subo essa potência, vai ficar 18 vezes 10 elevado a 2 newton, dividido por coulomb. Agora, para mim achar o vetor resultante, eu vou, então, vetor resultante vai ser a soma dos dois, né? Então, ó, só que como elas estão em sentidos contrários, ó, presta atenção. O vetor resultante, elas estão em sentido contrário uma da outra, então uma é positiva, outra é negativa. Então, a minha carga eu tenho uma positiva, a outra é negativa. E aí, nesse caso, em vez de somar campo elétrico 1 com 2, a gente subtrai. Então, o campo elétrico resultante vai ser igual. Campo elétrico do 1 menos o campo elétrico 2, 54 vezes 10 elevado a 2, com menos 18 vezes 10 elevado a 2. Então, ó, 54 menos 18 é 36. Conservo a minha base, que é a mesma, 10 elevado a 2 newton coulomb, tá? Pergunta? E aí, gente, aqui a gente conclui. Esse material é de um blog virtual, tá? Que é o Mundo da Física, que é o blogspot.com.br. Lá tem muita coisa bacana, inclusive muito material bom como esse. Meninas, Vitória e Thalita, vocês querem que repete alguma questão? Tá tranquilo? Se vocês pegarem esse material e estudar, tá de boa? Como é que tá? Tá tranquilo, professora. Lembrando que a parte de eletricidade, de carga elétrica, eu já postei esses slides já tem muito tempo lá no Classroom, que é os slides azuis. Dá uma procurada lá, tá? Vocês não baixaram para estudar, viu? Então, só fazer chamada, Thalita e Vitória. Presente. Então, meninas, qualquer dúvida eu estou à disposição. Pensando bem, eu vou postar os 2 slides de novo, falar que é para a prova, viu? Posto hoje. Vou postar hoje, porque fica melhor, né? Já posto, vocês dão uma olhadinha lá para já estudar, tá? Tchauzinho, meninas. Tchau, professora. Fica com Deus. A gente se vê que dia agora? Amanhã. Amanhã não, que dia? Sexta-feira. Sexta-feira a gente faz uns exercícios para dar uma praticada, tá? Não faltem à aula. Tá ok, professora. Tchau. Tchau.